Falei algumas vezes sobre o encontro do Einstein com o Lemaitre. Este foi um encontro importante. E não há a diminuição de nada, de nenhum valor. O objetivo não é fazer mercado do valor das ideias, enfim, nem marketing. O objetivo sempre, do início ao fim, é buscar costurar as ideias, as observações, aquilo que a abstração mental consegue construir através das suas observações e buscar um entendimento sobre o que é a existência e como ela funciona. Então, foi muito interessante o encontro do Einstein com o Lemaitre, porque o Lemaitre era um padre. E a ideia dele era muito mais científica, racional, do que sacra. Sendo um padre. A ideia dele foi muito mais uraniana, foi muito mais inesperada, inusitada, do que aquilo que a ciência vislumbrava até então. E o Einstein, físico, mente racional, científica, foi muito mais conservador. Ele e o Lemington também, que era extremo, religiosamente falando, um devoto extremo, os dois foram muito mais. E o Lemaitre era aluno do Lemington, estava fazendo o PhD com o cara e apresentou a tese para o cara. O cara arrancava os cabelos de ver a figura. O que você está falando, filhinho? Ovo? De onde você está tirando ovo? E reforço as duas questões. Aquilo que é eterno, a visão do Einstein física, é o tecido. O tecido é eterno. O tecido sempre existiu e sempre vai existir. O movimento é contínuo. Se ele é eterno, não dá para se ter essa certeza se é inerente ao tecido a condição dele estar em movimento. Parece mais fruto de uma ação, um movimento ser iniciado.
E o circuito também é eterno. O circuito micro-macro, ele é eterno, ele acontece o tempo inteiro. E retomo aquilo que falamos sobre o horizonte de eventos, joga o tecido dentro da bolha e o tecido entra dentro da bolha diluidíssimo, no máximo, e vai preenchendo a bolha toda e vai indo para dentro da bolha e vai tá circulando pela bolha. Isso é a constante cosmológica, essa pressão que o horizonte de eventos coloca dentro da bolha é contínua e está diretamente relacionada ao giro que ele está tendo. Por isso que a gravidade é a mais fraca das forças que a ciência observa. Porque por mais que seja a maior velocidade, a maior potência, a maior pressão que há na existência possível no verso, que é a pressão que o horizonte faz na própria bolha, e a pressão que ele joga o tecido na bolha, pela dimensão, isso relacionando diretamente a dimensão ao volume que este tecido tem que ocupar, vai ocupando dentro da bolha, ele fica extremamente diluído. Então a gravidade acaba se tornando uma força muito fraca, porque ela está em pontinhos diminutos. E que ela vai se ressuscitando quando surgem os encontros. Inicia um vórtice de tecido, vai acumulando naquele ponto tecido, próton, começa a brincadeira dentro da bolha. Querer viajar sobre aquilo que originou o tecido é adiante. Inicialmente cabe reconhecer a casa, aonde está, aqui, o papel que estamos exercendo aqui. Então, no caso do LeMaitre e do Einstein, me parece que os dois estavam corretos, porque o Einstein via exatamente esse processo macro acontecendo fisicamente. E exatamente enxergando dessa forma é que ele constatou o fato de que é um tecido e que é dual, um tecido espaço-tempo. Falamos quase nada do tempo, né? Espero haver tempo para falar sobre o tempo. Me despeço. Desde já e desde sempre, agradecendo Mais este momento de casa cortada.